Boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Você geralmente me vê aqui louvando a Deus, cantando, ou ao menos tentando fazer uma das duas coisas, cantar ou louvar a Deus. Mas eu queria neste momento, só por um pouco de tempo, meditar com você a respeito da palavra de Deus. Pode ser? Muito obrigado. Vou lhe contar uma ilustração. Existia uma certa cidade, em um local fictício, em qualquer parte do país, uma cidade, e nessa cidade, como toda e qualquer cidade, tinha uma igreja, e nessa igreja um pastor muito culto. E o pastor era formado em teologia, era bacharel em teologia, era um homem culto, entendido nas sagradas escrituras. E certa vez, com antecedência, ele foi avisado pela sua equipe, pelos seus pastores auxiliares, que naquela noite o homem mais rico de toda a cidade e de toda aquela região iria visitar a tal igreja do pastor. E o pastor então apressadamente foi para o seu gabinete. Chegando lá, ele dobrou os seus joelhos, conversou com Deus e disse: olha, Deus, eu preciso desde já que o Senhor me ajude a conquistar esse homem para a tua obra. Porque esse homem entrando na sua obra, esse homem sendo da sua obra, meu Deus, ele vai dar um dízimo muito bom para a igreja. Essa foi a oração do pastor. Vamos um pouquinho mais para frente que você vai entender o final de tudo isso aí. Seria cômico se não fosse trágico, mas vamos mais um pouco para frente. Que eu creio que quando eu acabar de falar, você vai até se identificar com essa pequena ilustração. Tá? E aquele pastor, então, a partir daquela noite, ele começou a se dedicar a pregar. Única e exclusivamente com direção daquele homem, para que aquele homem fosse salvo, para que o seu dízimo engordasse os cofres da igreja. E o pastor pregou, e o pastor agia como se fosse um ator, interpretava, ia para um lado, para o outro, tirava os óculos, daqui a pouco tirava o lenço, limpava e comendo. Na verdade, ele fez o papel dele, ele fez o papel como bom e qualquer intérprete, como um bom e qualquer ator na sua área diante do teatro. Terminou, o pastor então perguntou agora já com um ar de vitorioso: e agora, quem quer aceitar a Jesus essa graça maravilhosa? Muitas pessoas vieram para a frente, mas aquele homem, aquele riquíssimo homem, continuou no lugar onde ele estava, no banco. E o pastor, então, quando viu que aquele homem continuava lá, aquele pastor olhou para ele com um olhar de decepção e faz: mas você mesmo, você que está aí, talvez aí mesmo onde você está, eu só quero que você levante a mão, aceite a Jesus. Deixa Jesus agora mudar a sua vida. E aquele homem continuou irreversível no mesmo local que ele estava no banco. Então, a partir daquela noite, aquele pastor começou a se dedicar à palavra de Deus, entrou pelas madrugadas procurando mensagens que tocassem no coração daquele homem. Aquele pastor então leu e releu vários textos, pegou todos os seus comentários que ele tinha mais antigos, e juntou tudo aquilo, fez aquela salada e fez: no próximo culto eu pego esse cidadão, ele vai ter que aceitar Jesus de qualquer jeito. E veio o próximo culto, e o homem continuava irreversível. E veio outro, e veio outro, e veio outro. Foi assim por quase 3 meses, e aquele pastor todas as noites pregava, e aquele homem estava ali todas as noites ouvindo a palavra, mas aquele homem não se convertia. Quando foi um dia de domingo, quase indo para o 6º mês, aquele pastor estava indo para a igreja junto com os seus auxiliares, quando o carro quebra na metade do caminho. Então o pastor pega o seu celular, liga para um autoatendimento de estrada, e o pessoal vem para consertar o carro dele. Em contrapartida, todos aqueles pastores que poderiam pregar estavam com ele no carro. O pastor procura alguém lá, alguém que possa pregar por mim, eu vou começar a pregação, porque daqui a pouco eu chego aí, eu termino. Acharam um diácono, alguém sem nome. A história não comenta o nome dele. Mas aquele homem era um homem temente a Deus.
E aquele diácono então foi convocado. As irmãs disseram: olha, o pastor pediu para você começar o culto, você pregar, que já já ele está chegando, ele termina a mensagem. E aquele homem subiu, foi até o púlpito, tremendo, porque nunca tinha feito aquilo, porque na igreja ele não era nem sequer considerado alguém digno de estar pregando a palavra. Porque ele não tinha formação, não porque ele fosse uma má pessoa, mas porque ele não tinha formação acadêmica, porque ele não fez teologia, porque ele não tinha doutorado, não tinha canudo, entendeu? Não fez bacharelato em lugar nenhum. Mas aquele homem era um homem temente a Deus. E aquele homem sobe, vai até o púlpito, abre a sua Bíblia. E quando ele abre a Bíblia, vem chegando o pastor. E o pastor vê quando o homem já está lá no púlpito, o pastor, ixi, meu Deus, e agora? O que esse cidadão vai falar? Vai estragar todo aquele meu plano de converter aquele homem para Jesus. E aquele homem simplesinho abriu a sua Bíblia e começou a ler: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e os seus irmãos. E ele foi continuando assim, ele foi contando todas as genealogias, desde Abraão até chegar no versículo 17, que terminava com a 14ª geração em Jesus Cristo. O pastor então baixou a cabeça: ixi, acabou, esse cara, esse cidadão, não sei não, só a graça, meu Deus, ele acabou, dizia aquele pastor em alta voz, ele acabou com todos os meus planos de converter esse homem para Jesus. Olhe que besterol ele me pregou. Aquele homem fecha a sua Bíblia e pergunta: há alguém aqui nesta noite quer aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Algumas pessoas levantaram, foram para frente, e no meio daquelas pessoas, quem estava? Aquele homem riquíssimo, que fazia diferença no meio dos outros, porque aquele homem vinha chorando até a presença daquele homem de Deus que estava ali no púlpito. Aquele homem vinha chorando. E o pastor dizia: eu não acredito, é um milagre. Ah, ainda bem que as minhas mensagens fizeram efeito naquele cidadão, dizia o pastor. Terminou todos os afazeres do culto. E aquele pastor foi correndo até aquele homem e perguntou: ô meu irmão, que bom que você aceitou Jesus. Apesar de que outras pessoas tinham aceitado Jesus naquela noite, mas o pastor somente focou naquele homem e abraçava. Que bom, você agora é meu irmão, você vai nos ajudar aqui. Começou toda aquela ladainha. O irmão: sim, pastor, vou fazer tudo o que for possível para a graça de Deus, para a glória de Deus. Aí o pastor: agora me diz uma coisa, só para matar minha curiosidade, meu irmão. Por qual das minhas mensagens foi que você foi tocado, que você veio aqui hoje só com a intenção de esperar alguém chamar você para aceitar Jesus e você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aquele homem respondeu de maneira clara, direta e objetiva: por nenhuma delas, nenhuma das suas mensagens me comoveu, pastor. Nenhuma das suas mensagens me despertou diante de Deus. Aí, você aceitou Jesus por quê? Como é que foi? Me diga. Ele falou: mas somente por uma mensagem eu fui tocado nesta noite. Quando aquele irmãozinho subiu ali, vazio de si, mas cheio da convicção de que ele era um salvo, um lavado e um remido no sangue desse Jesus maravilhoso, eu fui tocado. Quando ele começou a falar sobre toda aquela geração, sobre todos aqueles nomes daquelas pessoas que estavam ali naquela Bíblia, mas ele não falou meu nome. Eu disse: agora é hora, eu preciso que o meu nome seja escrito no livro da vida. Então eu caí em si, disse aquele homem, e resolvi aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Você entendeu? Gente, tem muita gente por aí, e eu não sou contra, porque a própria palavra nos ensina que conhecimento é poder, não com essas palavras. Mas 8,32 de João nos diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para ser liberto é preciso que haja um poder maior do que aquele que está te oprimindo. E o poder maior é o poder de Deus em sua vida. Aleluia!
Tem gente hoje, eu vejo, eu vou em algumas igrejas, não que eu seja Papa Bênção, como muitos dizem por aí. Ah, fulano é do tipo Papa Bênção, vai em tudo quanto é igreja. Eu gosto de ir em igrejas, denominação, porque a igreja, santuário, é você, sou eu. Eu sou o sacerdote dessa igreja santuário, desse templo chamado eu, Jaime. Eu que defino quantos sacrifícios eu vou apresentar a Deus durante o dia. Eu que defino. Mas eu defino porque antes de eu definir, o Espírito de Deus já estava me tocando, me alertando que eu preciso buscar mais a Deus, porque os dias são tenebrosos, como disse o apóstolo Paulo. Porque hoje estamos vivendo uma época em que os homens são amantes de si mesmos. Estamos brigando por povo como se fosse moeda. E aí o apóstolo Pedro nos diz lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no dia seguinte, que nos últimos tempos muitos farão negócio de vós. Ou seja, hoje nós vemos aí verdadeiros negociantes do evangelho. Gente que faz muito curso, que se aprofunda, que é doutor nisso, doutor naquilo outro, que está cheio de letra, mas está vazio do poder de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, se você pensa que o diabo vai atrás desse oba-oba, que o diabo vai se assustar porque você é conhecedor da Bíblia, não se esqueça, eu vou lhe dizer uma coisa, se é que você não sabe, o diabo é o maior conhecedor da Bíblia, meu amigo. Ele sabe a Bíblia de cabo a rabo, entendeu? Isso é só para você entender, do começo ao fim, de A a Z, de alfa a ômega. Ele sabe tudo que está na Bíblia porque ele estava lá participando de tudo aquilo. Você está entendendo o que é que eu quero dizer a você? Então hoje tem muita gente preocupada com isso. Tem esquecido de orar, de jejuar, de buscar a Deus pelas madrugadas, de pedir que a palavra de Deus realmente faça uma manifestação na sua vida para que você possa ser transformado e você possa falar do amor de Deus para o seu semelhante, para que haja impacto sobrenatural sobre a vida dessas pessoas. Hoje nós estamos transformando a igreja num círculo social, um desfile de moda. A pessoa, o cidadão vem doente para a igreja, volta doente para casa. Não que ele não precise de médico. Cara, o próprio Lucas, o que se tem escrito o evangelho de Lucas, né, apesar de que alguns contestam que não foi Lucas diretamente que escreveu, mas foi em homenagem a Lucas, por ter sido uma pessoa que escreveu Atos, e isso é um fato, né? E o próprio Lucas era um médico, como o próprio apóstolo Paulo disse, Lucas, o médico amado. Mas o que eu quero dizer a você aqui é o seguinte: a igreja de Deus precisa voltar a beber na fonte, em vez de ficar bebendo aí em conta-gotas. A igreja de Deus tem que se lembrar que quando o povo de Deus se reúne é para que se mova toda e qualquer barreira espiritual. Aleluia! O diabo tem que temer, tem que tremer quando o povo de Deus começar a clamar e dizer: Senhor, agora manda fogo. Aleluia! Vai se cumprir a palavra de Jesus no capítulo 16, versículo 18 do Evangelho de Mateus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Infelizmente não é isso que a gente tem visto nos dias de hoje. Estamos pedindo que Deus mande poder, mas estamos com os nossos copos virados. Como é que Deus vai encher um copo que está de cabeça para baixo? Quer que Deus encha você? Vira o copo, meu irmão. Vira a caneca, deixa o poder de Deus vir sobre a sua vida, entendeu? Não sou contra, volto a dizer, pessoas que se preparam, que vão buscar cursos, mas vá buscar na fonte, vai buscar na fonte, deixa o Espírito Santo agir na sua vida, transformar, penetrar, te lavar, purificar, renovar, aleluia. Deixa o poder de Deus fluir na sua vida, porque é esse poder que faz o diabo estremecer, é esse poder que faz com que a igreja caminhe vitoriosa no meio das trevas, é este poder que faz com que o aleijado seja libertado, faz com que o paralítico volte a andar, faz com que o bêbado deixe o vício, a prostituta deixe a prostituição, que o ladrão deixe de roubar e se transforme num salvo, num lavado, num remido pelo sangue de Jesus Cristo. Então, eu pergunto a você, pastor, você tem preparado a mensagem ou tem se preparado para a mensagem? Como é que você tem conduzido essa questão diante de Deus, pastor?
Os cultos têm sido cultos mornos ou têm sido cultos de avivamento? Porque a ordem já foi dada. Deus está tentando até hoje mandar o dilúvio do Espírito Santo sobre a sua igreja. E parece que a igreja está dormindo. Por isso que o apóstolo disse: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Deus, o Senhor, te esclarecerá. Olha, meu irmão, eu não quero aqui me estender, só quero dizer uma coisa a você. Aquele homem foi tocado, por quê? Porque ali estava a vontade de Deus. Então,